você já abre a sua Bíblia no livro de Ruth, o Evangelho segundo Ruth, como diz o colega. É o Evangelho segundo Ruth. Hoje a gente começa a terminar, né? Hoje é o começo do fim. É o último capítulo, capítulo 4 do livro de Ruth. Você tem toda a história desenrolando, desde o começo lá, ainda em Belém, com Elimeleque, saindo com Noemi, com Malom e com Quilion. E ali no começo do livro, o livro começa com morte. E você já conhece a história de Ruth, sabe como é que termina a história de Ruth. E uma dica muito importante quando você estiver lendo algum trecho da Bíblia, um livro, um capítulo, uma dica muito importante de interpretação é: veja como o livro começa e veja como o livro termina. Ou veja como um capítulo começa e veja como um capítulo termina. Por exemplo, você já conhece a história do livro de Ruth, eu tenho certeza que você já leu o livro de Ruth. Então o livro de Ruth começa como? Com morte, não é? Começa com fome, com morte. E como é que termina o livro de Ruth? Termina com o quê? Termina com casamento. É legal, né? Uma novela quando termina com casamento, né? A novela termina, o casamento, uma festa, tal. Então o livro de Ruth, ele começa com morte, com fome e termina com casamento e fartura. Aí quando você vai estudar um livro, você pensa assim: não, ele começou com morte, terminou com casamento. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Então, Deus está querendo me mostrar como uma coisa começou com morte e terminou com esperança, terminou com casamento, como é que Deus fez esse milagre aí. Então, é algo importante já para prestar atenção no livro. Então, o livro lá começa com morte, aí você vê o coração de Noemi amargurado, ela dizendo: não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara, porque Deus me deu muita amargura, a mão do Todo-Poderoso foi contra mim, ainda que Ruth e Orfa quisessem acompanhar ela. Aí Ruth tem aquela declaração, né, que a gente vê em música, em convite de casamento: não me instes para que te deixe, onde quer que fores, irei eu, o teu povo será o meu povo, onde quer que morreres, morrerei eu, faça a Deus o que bem lhe aprouver, se qualquer outra coisa que não seja morte me separar de ti. Ela faz uma declaração de aliança. Ali, ó. Agora, a partir daquele momento, Ruth é uma israelita de fato. Naquele momento, Ruth está cumprindo a profecia que Deus deu para Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, todas as famílias da terra inclui Moabe também. Então, Ruth está ali sendo abençoada e se tornando uma israelita de fato. Lembrando que o apóstolo Paulo diz, dizendo: olha, nem todos que nascem em Israel são de fato israelitas, mas israelita é aquele que é do coração, aquele que obedece à lei. Então, naquele momento, Ruth estava sendo muito mais uma israelita do que as pessoas. Lembra que a história se passa no período dos juízes, né? O povo negava a Deus direto. Então, Ruth estava sendo muito mais uma israelita do que talvez Elimeleque tenha sido. E a história se desenrola, Ruth entra lá, o capítulo 2 vai mostrar que Ruth entra no campo de Boaz. Conta-se para Boaz a história de Ruth. A gente viu que no capítulo 2, você não tem nenhuma indicação ainda de que haja alguma atração amorosa de Boaz para com Ruth. Pelo contrário, Boaz ele foi abençoado por Deus. O capítulo 2 começa dizendo isso: Boaz é um homem abençoado por Deus. E Ruth, ele fala para Ruth assim: olha, bendito seja você, minha filha, que veio buscar ajuda debaixo das asas do Senhor. E aí ele, Boaz, que tinha sido abençoado pelo Senhor, ele: olha, você veio buscar ajuda debaixo das asas do Senhor, eu fui abençoado pelo Senhor, então eu tenho a obrigação de lhe abençoar. Boaz foi um homem abençoador ali no capítulo 2. Mas aí, tudo que acontece ali já muda o coração de Noemi. A gente viu que aquela Noemi, que no capítulo 1 estava dizendo: Deus trouxe amargura para a minha vida, eu saí cheia e voltei vazia, a mão do Todo-Poderoso está contra mim. Noemi estava lá, né, ó vida, ó azar, não sei o quê, a minha vida só dá errado, reclamando de tudo da vida, como muitas vezes a gente faz, né? A gente olha para os problemas da vida e acha que está tudo ruim, Deus não se lembra de mim, só dá as coisas. A gente não presta atenção nas bênçãos que Deus tem dado, e Noemi não estava prestando atenção.
Mas aí no capítulo 2, Deus abençoa Boaz, Boaz abençoa Ruth, Ruth abençoa Noemi e o coração de Noemi muda. Aí ela diz, bendito seja o Senhor. Então, já não é mais a mão do Todo-Poderoso pesou contra mim, mas bendito seja o Senhor. E aí tem uma esperança no coração de Noemi. Aí começa o capítulo 3, a gente viu que ela bolou um plano lá para Ruth tentar pedir Boaz em casamento. Aí o capítulo 3 é esse pedido de casamento de Ruth para Boaz. Hoje em dia, já é estranho você escutar uma mulher pedindo um homem em casamento, por mais que se fale de tudo, liberdade feminina, avanço feminino e tudo mais, mas ainda é estranho você escutar uma mulher pedindo um homem em casamento. E você imagine agora 3.000 anos atrás, 3.300 anos atrás. Aí Noemi bola todo um plano, para que aquele pedido fosse feito de forma discreta, sem que ninguém visse, e que Boaz dissesse não ia ter vergonha para nenhum dos dois. Então ela bola lá o plano, aí diz para Ruth, vá lá, descubra os pés dele, deite nos pés dele e espere o que ele vai fazer. Ruth cumpre o plano até o momento de Boaz acordar. Quando Boaz acorda, a recomendação de Noemi foi, espere o que ele vai fazer. Mas quando Boaz acorda, Ruth já diz, olha, eu sou Ruth, a Moabita, e você é o meu resgatador. É como se ele tivesse acordado assim e Ruth estivesse dizendo, eu estou aqui para lhe pedir em casamento. Já não deu tempo nem de tirar a remela dos olhos. Acordou ali, estava todo ainda meio zonzo ainda, sem nem saber, que não acaba acorda assim, sem nem saber o que está acontecendo. Ele é acordado com um pedido de casamento. E aí ele diz, bendita seja você, minha filha, porque essa sua benevolência, essa sua segunda benevolência é melhor do que a primeira. É interessante que Boaz tinha dito para Ruth, no capítulo 2, bendita seja você, que veio buscar abrigo debaixo das asas do Senhor. Aí Ruth agora, no capítulo 3, quando Boaz acorda, ela diz assim, olha, eu vim, estende a tua capa sobre mim. Estender a capa tem a ver com, estende as tuas asas sobre mim. É como se Ruth estivesse dizendo assim, olha, você não disse que eu deveria buscar abrigo debaixo das asas do Senhor? Então as asas do Senhor serão as suas asas. As suas asas vão representar as asas do Senhor. E aí é interessante que Ruth, primeiro, ela buscou a Deus e buscou refúgio em Deus. Aí, depois disso, é que ela foi buscar o refúgio em Boaz. E aí, Boaz diz, olha, minha filha, eu vou fazer tudo o que você disse, mas tem uma pessoa que é mais próxima do que eu. Tem uma pessoa que tem mais direito do que eu de lhe resgatar. E aí, Ruth volta. E esse capítulo 3, a gente viu que tem muito a ver com descanso. Noemi está procurando um descanso para Ruth, descanso e proteção. E quem dá descanso e proteção para a minha vida e para a sua é o Senhor Jesus Cristo. Mas o capítulo termina com Noemi dizendo assim, olha, minha filha, espere, porque esse homem vai mover agora o mundo para poder resolver essa situação. E assim começa o capítulo 4. Veja comigo aí, vou ler do verso 1 até o verso 9 do capítulo 4, quando Deus ele transforma agora. Aquela esperança que existia no coração de Noemi e no coração de Ruth, Deus transforma essa esperança em realidade. Veja aí do verso 1 ao 9 do capítulo 4. Boaz foi então até o portão da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Ele então o chamou, ô fulano, chega até aqui e senta-te. Ele foi e se assentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essa terra na presença dos que estão assentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-la, faça isso. Se não, me diga para que eu possa resgatá-la. Porque não há outro que possa resgatá-la, a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu, eu vou resgatar as terras. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá que receber Ruth, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido da herança dele. Então o resgatador disse, nesse caso,
não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse direito, porque eu não poderei fazê-lo. Esse era, antigamente, o costume de Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Vamos parar por aqui. Antes da gente... O próximo passo agora é o casamento. Vamos fazer aqui antes do casamento. Vamos parar antes do casamento. Antes de entrar no texto propriamente dito, tem 4 coisas importantes acontecendo ao longo de todo o livro de Ruth, até chegar nesse ponto, para que fique na minha mente e na sua mente. Primeiro, a providência carrancuda de Deus revela uma face sorridente. Veja tudo o que tinha de ruim acontecendo na vida de Noemi. Ela pensando que Deus tinha colocado um ponto final no livro, na vida dela. O livro começando com a morte. Morte de Malom, morte de Quilion, morte de Elimeleque, e agora as coisas se encaminhando para a vida, se encaminhando para casamento. O livro começa com 3 enterros e termina com um casamento. Dá até nome de filme, né? 3 enterros e um casamento. A história de Ruth. Né? Hein? Mas 4 casamentos e um funeral, ao contrário, né? É o contrário. Mas veja, já esse fato que está acontecendo no livro de Ruth já deve mostrar para mim e para você que Deus é quem escreve o último capítulo da nossa vida. Não imaginava Noemi que iria passar por tudo aquilo que ela estava passando nesse momento. Ela estava pronta para dizer, a minha vida acabou. Ela estava pronta para isso. Mas o Salmo 30, tem um salmo bem conhecido dos irmãos, o Salmo 30 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem ao amanhecer. Eu não sei qual é a luta que você está passando, a dificuldade que você está passando, o perrengue que você está passando na vida, mas uma coisa eu sei, o choro ele dura uma noite, a alegria ele vem, quem dá o ponto final na nossa vida é o Senhor. A gente não está vendo o cenário completo. Noemi e Ruth tinham tudo para acreditar que quando elas voltassem de Moabe para Belém, sem nada, sem um tostão furado no bolso, sem ter onde botar o pé, elas tinham tudo para acreditar, a nossa vida acabou. Não sabia ela que ela seria não sabia, ela seria a avó, a bisavó do grande rei Davi. Importante, às vezes a providência carrancuda, aquilo que a gente não gosta, aquilo que parece que é ruim, pode estar escondendo a face sorridente de Deus lá no final. Outra coisa, as impossibilidades humanas tornam-se realidade pela ação de Deus. Aquilo que a gente acha que é impossível, Deus pode mudar. Deus pode transformar. Noemi, quando olhou para o túnel do tempo da sua vida, ela não viu nenhuma saída. Deus reverteu a situação e mostrou um caminho de esperança para ela. Quando eu estava pensando nisso, eu lembrei logo de um texto que tem lá em Jó. Lembram de Jó? Jó capítulo 14, quando Jó está numa dificuldade maior do mundo. Ele diz, rapaz, Deus não me escuta, Deus se posicionou contra mim, e é ferido no corpo todo, perdeu a família, perdeu tudo que tinha. Estava numa situação complicada Jó, mas aí no meio de toda a reclamação, da lamúria de Jó, ele diz assim, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar. E não cessarão os seus rebentos, se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Jó está dizendo, olha, eu sei que eu estou aqui todo ferido, todo acabado, a ponto de morrer, mas basta o cheiro das águas. Basta que Deus queira, basta que Deus mude, e a minha vida muda completamente. Uma situação de doença, uma situação de desemprego, uma situação que você não sabe mais para onde correr,
Basta que Deus diga assim, haja cura, que vai haver cura. Basta que Deus diga, abra-se uma porta de emprego, e vai se abrir uma porta de emprego. Porque Ele é aquele que fala e acontece. Não, é impossível Deus dar uma ordem para alguma coisa acontecer e aquilo não acontecer. Basta que o Senhor queira. Então, as nossas impossibilidades, elas falam muito das nossas limitações, mas devemos entender que não existe nada impossível para o nosso Deus. Noemi, de repente, achou que era o fim da vida dela. Deus mudou completamente. O fim da Lia, na perspectiva humana, pode ser o começo de uma linda história traçada por Deus. Noemi estava com os olhos lá, todos molhados de amargura. A amargura estava no coração, na boca, nos olhos de Noemi. Ela pensou que seus dias tinham chegado ao fim, mas Deus estava, através de toda aquela luta, escrevendo uma linda história através dela, através de Noemi e através de Ruth. Então, de repente, os perrengues que eu e você temos passado, essas lutas que você tem passado, pode ser Deus escrevendo uma linda história. A gente não sabe como é que vai acontecer lá no final. E ainda, outro ponto importante até aqui, é que esse livro mostra que nenhum sucesso é final e nenhum fracasso é um fracasso fatal. Ou seja, ninguém chega ao sucesso final e descansa, pronto. Fiz o que tinha que fazer e descansa e não faz mais nada. Não existe um sucesso final. Quando você ganha uma batalha, você já tem que estar pronto para outra. Não é assim? Você vence uma batalha, aí você dá o tempo só de respirar e aparece outra já. Nenhuma vitória é uma vitória final. Só quando o Senhor voltar, que aí vai ser o descanso final. Mas até lá, nenhum sucesso é um sucesso final. Mas glória a Deus também que nenhuma derrota é uma derrota fatal. Nenhuma derrota é algo que acontece na minha vida e na sua vida para dizer assim, pronto, acabou. Daqui você não faz mais, daqui você não consegue fazer mais nada. Aqui é o seu limite, aqui você não consegue crescer mais, aqui você não consegue aprender mais, aqui você não consegue se relacionar mais com Deus, não. Não. Nenhuma derrota é uma derrota fatal. Então, não se deixe embriagar pelo sucesso e nem se deixe levar pelo fracasso. Deu errado? Amigo, vamos tentar ver o que foi que deu errado, tentar corrigir e tentar não errar de novo e bola para frente. Bola para frente. Lembra um texto que o apóstolo Paulo escreve, ele escreve aos Filipenses, dizendo assim, olha, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu sigo olhando para o alvo. Quando ele fala isso, ele não está falando de fracassos, não. Ele está falando que ele plantou igrejas, que ele pregou a mensagem, que ele foi missionário, que ele estava preso, que Deus tinha já abençoado muito ele, mas disse, olha, vou esquecer tudo isso para trás, porque esse sucesso não é questão para me descansar. Vou descansar porque eu já fiz muito. Não, sigo para o alvo, olhando para Cristo. Então, olhe para Cristo. E aqui no capítulo 4, ele vai trazer 3 pontos, a gente vai tratar um hoje e 2 na última mensagem. Aqui no capítulo 4, você tem um resgate, que é dos versos 1 ao 9, que a gente leu. Você tem um casamento, que são os versos 10 e 12, e você tem um descendente, que é dos versos 13 ao 22. Hoje, a gente vai falar sobre esse resgate que está acontecendo, aquela esperança que havia no coração de Noemi, quando Noemi diz assim, olha, ele é um resgatador, era uma esperança. Deus transforma a esperança em realidade. Aqui agora acontece o resgate. E depois você tem um casamento e você tem um descendente. Isso é importante demais. Talvez seja o clímax do livro, seja o ponto mais importante do livro, que é o descendente. Está apontando lá para Gênesis, o descendente prometido da mulher. Talvez seja o ponto mais importante do livro, seja a descrição do descendente. Então, acompanhe comigo aí o verso 1, aqui no verso 1. Boaz foi até o portão da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então Boaz falou, ô fulano, chega-te até aqui e assenta-te. Ele foi e se assentou. Veja, Boaz era um homem rico, Boaz era um homem piedoso, Boaz era um homem legalmente qualificado para ser o resgatador da família, a gente já viu tudo isso, ele era um resgatador qualificado.
Ruth já tinha feito um pedido formal de casamento e agora Boaz estava empenhado em resolver aquela situação. Se você prestar atenção como termina o capítulo 3, veja o último versículo do capítulo 3, o que é que Noemi diz? Noemi entendia da natureza masculina. Noemi entendia, porque ela é casada com Elimeleque e tinha 2 filhos, né? Então, Elimeleque, Malom e Quilion. Então, ela conhecia da natureza masculina, natureza do homem. E quando ela escutou a história que Ruth contou, ela conhecia muito bem o que ia acontecer. Aí veja o que ela diz no versículo 18, 3:18. Espere, minha filha, até que você saiba em que se darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. E aí, se você prestar atenção, já sabia do caráter, sabia da natureza, sabia que ele disse que ia fazer, então ele vai fazer. Ele é um homem piedoso, não é assim que ele é descrito no capítulo 2, um homem piedoso, o homem que cumpre a sua palavra, um exemplo de masculinidade. Lembra que a gente falou isso? Boaz é um exemplo de masculinidade. Um homem que conhece a palavra de Deus, um homem que cumpre o que diz, ele diz, eu vou fazer, e ele faz, ainda que tenha prejuízo próprio, mas ele faz o que ele disse que ia fazer. Inclusive aqui nesse resgate, ele está tendo prejuízo nesse resgate aqui, a gente vai já ver isso daqui, mas ele disse que ia fazer, ele faz. Aí Noemi diz, olha, fique calma, minha filha, que você vai ver que ele vai resolver isso ainda hoje. E aí, no mesmo dia, Boaz vai até o portão da cidade. Boaz é um camarada que ele tem pressa para resolver as coisas. Ele tem pressa. Boaz não descansa até resolver aquela pendência. Boaz se assenta no portão da cidade, esperando encontrar com aquele resgatador que ele disse lá no capítulo 3. Tem outro resgatador que é mais chegado do que eu. Veja, ele podia simplesmente aceitar. Provavelmente, o resgatador, pela conversa de Boaz com esse outro resgatador, o resgatador não sabia que podia comprar a terra de Noemi, porque ele não sabia. Boaz teve que dizer para ele. E Ruth e Noemi já estavam ali pelo menos 2, 3 meses. Então ele não sabia. Boaz, se ele fosse um camarada astuto, esperto no mau sentido, ele tinha se casado com Ruth sozinha, não tinha dito nada e tinha ficado com a terra. Mas a gente viu que Boaz é um camarada que quer fazer o que é certo, que ele tem a palavra de Deus no seu coração, e ele diz, tem um resgatador mais chegado. Pode ser que ele não saiba, mas eu sei que ele é, então eu vou falar para ele. Senta lá no portão da cidade, vê o resgatador passando e chama ele. Veja que Boaz, ele é um homem decidido e resolvido, ele tem pressa para agir. Se a precipitação de Elimeleque, lá no capítulo 1, foi algo ruim, é uma precipitação que eu e você devemos evitar, a indecisão também é outro erro que nós não podemos cometer. Sabe quando você sabe o que tem que fazer, mas não faz? Aí fica, pai, faço, ou não, você sabe que tem que fazer. Você tem alguma situação que você tem que tomar uma decisão. Às vezes, deve acontecer com você, já aconteceu comigo, que o que aparece para você tomar uma decisão, é entre algo ruim e algo pior ainda. Não tem uma decisão boa, ou é ruim ou é pior, não é? Mas você tem que tomar uma decisão. O que você não pode fazer é não decidir, porque quando você não decide, você já está decidindo. Quando você decide não decidir, você já está decidindo. E você está decidido não fazer nada e deixar que as coisas piorem. Então, se a precipitação de Elimeleque no capítulo 1 é algo que nós devemos evitar, mas a indecisão também é algo que nós não podemos cometer. Você que está acompanhando online, você que está aqui presencial, se você sabe que tem que fazer algo, faça, porque senão vai piorar. Vai piorar. Por exemplo, dá um exemplo meu, prático. Eu sei que eu tenho que ir no dentista. Eu morro de medo de dentista. Eu morro de medo. Eu sei que eu tenho que ir. Eu bati um raio-x lá, mandei para o dentista, ele disse, você tem que fazer um canal. Se você não fizer, vai piorar. Eu fui para o dentista? Não fui para o dentista. Teve um dia que eu tive uma dor tão grande, mas eu não consegui dormir. Eu chorei da dor que eu estava tendo no dente. A dor estava aqui, subia, descia, eu não conseguia fazer nada. Quando foi no outro dia, peguei o telefone lá, já marquei com o dentista, está marcado já agora, vou, porque não quero ter aquela dor mais nunca. Porque eu sei que se vier, vai ser pior do que a que eu tinha.
Se você sabe o que você tem que fazer, faça. Se você sabe que tem que pedir perdão a alguém, peça. Se você sabe que você errou contra alguém, corrija. Se você sabe que você tem que liberar perdão para alguém, libere, porque senão vai só piorar. Faça, haja. Boaz, além de ser um homem que tem pressa, além de ser um homem decidido, Boaz também é um homem que tem compromisso com a justiça. Veja que ele vai para o portão da cidade. O portão da cidade era como se fosse o fórum. Era o local mais importante da cidade. Era onde os negócios eram feitos. Ele não procura um lugar escondido, ele não chama lá o outro resgatador para um local que só os dois pudessem conversar, fazer um acordo, não. Ele é um camarada que ele tem compromisso de fazer aquilo que é certo, ele vai para o portão da cidade. Boaz estava disposto a ser o remidor de Noemi, mas não desejava ser o remidor de qualquer forma. Ele queria fazer a coisa de forma legal e correta. Ele vai no portão da cidade, espera o camarada passar e chama ele. Mas além de ser um camarada que tenha pressa para resolver, de ser decidido, um camarada que tinha compromisso com a justiça, Boaz, ele é um homem prudente. Veja o versículo 2. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos e disse a eles: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz não tenta resolver as coisas sozinhas com outro parente de Noemi, mas convida lá 10 anciãos para serem testemunhas do fato. Ele está sendo prudente. A palavra do Senhor diz que o servo de Deus, ele é prudente. Ele não age sem pensar, ele não age por impulso, ele pensa. Jesus diz, olha, calcule, se com 10 mil você vai conseguir vencer o exército que vem com 100 mil. Calcule para saber se vai começar a construir a casa, se vai conseguir como terminar, para não ficar no meio do caminho. Calcule aquilo que você vai, tenha prudência, não haja de forma impensada. Pense, na multidão, o provérbio diz que na multidão dos conselhos é que se encontra a sabedoria. Converse com pessoas mais experientes do que você. Se você vai fazer alguma coisa em outra área que você não conhece, converse com alguém que conhece. Tome conselhos. Boaz, ele é um homem prudente. Boaz, ele toma precaução. Ele é decidido, ele quer agir com pressa, mas também com segurança e prudência. Mas mais do que isso, veja aí o versículo 3 e 4. Boaz disse ao resgatador, ele chamou o resgatador e disse, olha, senta-te aqui. Boaz disse ao resgatador, no versículo 3, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-la, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você. E depois de você, eu. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. Veja, Boaz, ele age de forma decidida, com pressa, ele age com justiça, ele age com prudência e Boaz também age com integridade. Ele é íntegro, ele foi correto. Boaz não sonegou a informação que ele podia esconder daquele remidor. O remidor não sabia disso, mas ele foi íntegro. Ele disse, ele não quis ser o esperto, ele não quis dar o jeitinho, ele não viu a oportunidade, não, agora eu vou dar aqui o jeitinho, vou ter esse ganho aqui a mais, né? Porque o mundo é dos espertos, como dizem alguns. Não, ele foi íntegro, Ele informa ao outro parente de Noemi, que tinha preferência do resgate. Veja, o outro remidor não é uma figura importante. O autor do livro, ele sabe o nome do outro remidor. A construção gramatical, a construção literária do texto mostra que o autor do livro, ele sabe quem era o remidor. Mas veja como ele diz aí no versículo 2, ele diz assim, versículo 1, então ele chamou, ô fulano, chega-te até aqui. Propositadamente, ele não fala o nome do remidor. Ele não fala o nome do remidor. Veja, ele não é uma figura importante, ele aparece apenas para renunciar ao seu direito sobre Ruth e em seguida ele desaparece. Assim, não importa o nome dele. E o curioso, lembra que eu disse que o autor de Ruth, provavelmente Samuel, o autor de Ruth, ele tem apreço pela ironia. É um livro que tem várias ironias nesse livro. E o irônico é que esse camarada, mais na frente, ele vai rejeitar
resgatar a terra, porque ele não quer se casar com Ruth, porque isso ia prejudicar a sua herança. Literalmente, isso ia prejudicar o seu nome. Ele estava preocupado com o nome dele, o nome da família dele. O nome dele não ficou registrado para a história. O nome dele não ficou. Ele estava preocupado em preservar o nome dele, né? O nome dele não ficou preservado para a história. É como se o autor estivesse sendo irônico. Ó, ele estava tão preocupado com o nome dele, que eu não vou colocar o nome dele aqui. Não vai ficar lembrado, ninguém vai saber mais dele. Boaz não, Boaz a gente está falando dele aqui 3.300 anos depois. Mas esse camarada, esse fulano aqui que aparece, a gente não sabe o nome dele. Estava tão preocupado em guardar o nome dele não apareceu na história. Como o autor, ele tem apreço pela ironia, né? A gente às vezes pensa que está fazendo algo, mas Deus está fazendo algo completamente diferente. Você está preocupado com tanta coisa, é como se Deus estivesse dizendo: meu filho, eu cuido de você. Basta ao dia seu próprio mal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se preocupa em me adorar, se preocupa em me servir, se preocupa em viver uma vida que me agrada, que eu cuido de você. E se de repente a providência carrancuda bater na sua porta, se algo ruim acontecer com você, ainda que você morra, o que a morte vai fazer é lhe trazer para perto de mim. Você vai estar aqui comigo agora pela eternidade, sem dor, sem choro, sem lágrimas, gozando da eternidade comigo. Então, você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar. Então, Boaz, ele foi íntegro. Mas além de ser íntegro, além de ele ser correto, além de ele agir com justiça, além de ele ser prudente, Boaz, veja aí os versículos 5 e 6, Boaz agiu com sabedoria. Sabedoria. Veja aí os versículos 5 e 6. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá que receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você o uso do meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Então ele diz aqui: olha, eu não quero. Veja, Boaz, ele foi sábio, ele não sonegou a informação. Ele disse para o resgatador, para o fulano lá: olha, tem uma terra para você comprar. Só que da primeira vez que ele falou, ele não falou de Ruth nem de Noemi, falou só da terra. Porque o que o camarada comprava era o direito de usar a terra. De acordo com o Levítico, na lei, o que você comprava era o direito de usar a terra. Quando chegasse no ano do jubileu, aquela terra teria que voltar para os donos originais. E quando ele comprasse a terra, se ele casasse com Ruth e tivesse um filho, aquela terra seria do filho de Ruth. Provavelmente esse resgatador já devia ser casado, provavelmente ele já devia ter filhos, e se ele comprasse aquela terra, ele pensou: não, estou trazendo mais alguém para ter direito à terra, porque se ele casasse com Ruth e tivesse um filho, o filho de Ruth ia ficar com toda a terra que pertencia a Elimeleque, e ainda ia ter direito da herança dele. Então ele ia estar perdendo. Então, não, aí eu estou perdendo. Não, se fosse só a terra, eu queria. Mas para me casar com Ruth, não, aí eu não quero, porque eu estou prejudicando a minha herança. Veja, esse era um problema que Boaz não teria. Por que Boaz não teria esse problema? Porque Boaz era solteiro. Boaz não era casado. Então, o filho que Boaz tivesse com Noemi, ou com Ruth, aquele filho seria dono das terras de Elimeleque e também seria dono das terras de Boaz. Ia ser dono de tudo. Seria um problema que Boaz não teria. E ele estava disposto a agir dessa forma. Mas o camarada, não. Só que aí Boaz foi sábio. Ele não falou tudo. Primeiro ele falou da terra. O camarada se interessou pela terra. O fulano lá, o resgatador. Mas aí depois ele fala de Ruth. Não, aí Ruth já não quero. E veja que quando ele fala de Ruth, ele fala assim, ó: você vai receber Ruth. Aí ele acrescenta, né? A moabita, que já não é legal, já não é mais israelita. A moabita, além de ser Ruth, além de ser moabita, é viúva. Você vai ter que suscitar um filho para receber o nome de Malom. Não é o seu nome, não, é o de Malom. Então já vai botando vários empecilhos para o camarada ver que esse negócio não era bom para ele. Ele é sábio.
Aqui transparece o profundo interesse pessoal de Boaz por Ruth. Por que Boaz ele não estava preocupado com a terra? O que é que Boaz estava preocupado? O que é que ele queria resolver? O que é que ele queria no final das contas? O que é que Boaz queria? Ele queria se casar com Ruth. Só que havia um empecilho da terra no meio do caminho. Aí ele vai para o camarada lá, fala da terra, aí depois ele coloca todo o empecilho que é, olha, você vai ter que se casar com Ruth também. A questão da terra, se Boaz ia ter prejuízo, isso para ele era irrelevante. Isso era irrelevante. Vai que o menino lá, que ele tivesse com o filho lá, que ele tivesse com Noemi, com Ruth, fosse o menino que quisesse, não quero, eu quero suscitar a descendência ao meu pai, não quero, quero me separar de você, quero ficar longe da descendência de Boaz. Era um risco que ele ia correr. Ia comprar as terras, ia tratar as terras e podia perder depois. Mas era um risco que ele ia correr. Ele não estava preocupado com a terra, ele estava preocupado com Ruth. Essa era a preocupação de Boaz. Veja, um resgatador era alguém que tinha de estar interessado nos necessitados e ser capaz de ajudar. De igual forma, ele devia estar pronto a se sacrificar para fazer isso. O fulano demonstrou que não estava pronto a se sacrificar, porque lembra que um resgatador, ele tem que querer fazer, ele não era obrigado, ele tem que querer. Em querer fazer, em geral, ele estava tendo prejuízo financeiro, prejuízo material. E aí, o fulano lá não quis, mas Boaz, ele estava interessado em Ruth, e para ele isso não era importante ter esse prejuízo financeiro. Veja, ser um resgatador não se tratava de uma obrigação, mas um ato de amor. Isso era ser um resgatador. Se lá no capítulo 2, a gente não tem indicação clara de que havia sentimentos amorosos de Boaz para com Ruth, agora nós temos plena certeza que Boaz está totalmente apaixonado por Ruth. Ele quer resolver aquela situação, ele quer se casar com Ruth, ele quer resolver aquele imbróglio, aquele problema. E aí a gente chega aqui no verso 7 até o verso 9, porque Boaz, além de ter pressa para resolver, além de ele ser um homem resolvido, decidido, Boaz ele tem compromisso com a justiça, Boaz tem prudência naquilo que ele faz, ele age com integridade, Boaz age com sabedoria. Aí você tem aqui do verso 7 ao verso 9, Boaz tem zelo com a legalidade, ele tem zelo com a palavra de Deus. Veja que ele diz aqui do verso 7 até o 9. Esse era, antigamente, o costume em Israel. Quando o autor fala assim, provavelmente ele escreveu esse livro muito tempo depois do que a história aconteceu. Então, se você pegar aqui que Davi já estava vivo na época que ele escreveu essa história, então provavelmente Samuel está escrevendo uma história que aconteceu há 150, 200 anos atrás. Esse era, antigamente, o costume de Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e a entregava ao outro. E assim era que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Boaz ele tem zelo com a legalidade, Boaz tem zelo com a palavra de Deus. Era assim que a Bíblia ordenava que tinha que ser feito, era assim que ele fez. Veja, a decisão de resgatar as terras de Noemi passavam por dois momentos, passavam por dois atos legais. Primeiro, a desistência formal do fulano, do resgatador, e ele desiste formalmente, e depois uma confirmação da compra dos terrenos diante das testemunhas. E Boaz faz isso também. Vocês são testemunhas de que hoje eu comprei as terras que pertenciam a Elimeleque, a Malom e a Quilion. Tem testemunhas. O negócio foi feito legalmente conforme a palavra de Deus manda. Veja, o capítulo 3 termina com Noemi dizendo, ó, ele vai cuidar de resolver isso aí, minha filha. Fique calma que ele vai resolver. A pergunta é, ele resolveu? Aqui no capítulo 9, no capítulo 4 até o versículo 9, resolveu ou não resolveu? Resolveu. É um modelo que eu e você devemos seguir? De alguém que diz que vai fazer e faz? Agiu? Ele podia tomar vários caminhos, ele podia agir na surdina, ele podia fazer um negócio lá com o resgatador, ele podia já de cara falar de Ruth, ele podia ter várias
artifícios de uma pessoa que seria o espertão, que seria aquele que ganha tudo, que tal, que ele faz a coisa de forma íntegra. Vai na porta da cidade, chama as testemunhas, avisa para o camarada, olha, tem uma terra que você pode comprar e você tem a preferência. Se você quiser, você pode comprar. Ele agiu com sabedoria, quando um camarada disse, eu quero comprar. Ele disse, não, mas tem um detalhe. Você tem que levar também, se casar com Ruth, moabita, viúva, e o filho que nascer não vai ser seu, vai ser, a propriedade vai ser do outro. Não, então nesse caso eu não quero, porque aí eu vou estar prejudicando o meu nome. E o autor, com ironia, né? O fulano lá não queria prejudicar o nome dele. De propósito, o autor do livro não escreve o nome dele aqui. Aparece só como um fulano, como um qualquer. De repente as Bíblias têm assim, ô amigo, venha cá. Aqui na minha versão tem fulano. Não preserva o nome dele. Boaz, que agiu de forma íntegra, honesta, justa, correta, sábia, prudente. O nome de Boaz está lá. E eu e você estamos falando dele aqui 3.300 anos depois. Deus é aquele que cumpre, os planos de Deus se cumprem na vida dos seus servos. E é Ele que transforma a esperança em realidade. Não sabia Noemi os planos que Deus tinha para ela. Eu duvido que ela sequer imaginasse, quando estava saindo de Belém para ir para Moabe, com Elimeleque, Malom e Quilion, e depois de toda aquela desgraça que aconteceu lá, eu duvido que ela imaginasse, nas melhores hipóteses da vida dela, que isso iria acontecer. Duvido que ela imaginasse assim, rapaz, a gente vai voltar e talvez o homem mais rico e mais poderoso da cidade vai se casar com Ruth. Eu duvido que ela imaginasse sobre isso. Mas Deus cumpre os seus planos na vida dos seus servos. Deus cumpre os planos dele na minha vida e na sua vida. De repente a gente não sabe quais são esses planos. Mas cabe a mim e a você, assim como foi Ruth, ao longo de todo o livro, veja, Ruth estava passando pelas mesmas situações que Noemi estava passando. Ruth perdeu o marido, Ruth perdeu tudo que tinha, Ruth não tinha filhos, mas em nenhum momento você vê Ruth reclamando. Pelo contrário, você vê Ruth trabalhando, você vê Ruth agindo, você vê Ruth buscando refúgio nas asas de Deus. Ela estava passando pelas mesmas situações de Noemi, mas ela estava olhando para Deus. Não sabe quais são os planos que Deus tem para mim e para você. Mas o que eu sei que você deve saber é, olhe para Deus. Os planos de Deus se cumprem na nossa vida. E Deus transforma a esperança em realidade. A esperança que surgiu lá no coração de Noemi, quando a primeira vez que Ruth disse, não, eu fui colher espigas no campo de um camarada chamado Boaz. A primeira coisa que Noemi disse, louvado seja Deus, esse homem é o nosso resgatador. A esperança que havia no coração dela se tornou realidade aqui no capítulo 4. Ele resolveu o problema e ele, de fato, agora, quando ele confirma, na presença de todos os anciões, ele se tornou o resgatador que havia a esperança lá no capítulo 2. Deus, ele transforma a esperança em realidade. Veja, Boaz teve pressa para resolver a situação. Quando você olha para o Senhor, lá na queda do Jardim do Éden, quando o homem e a mulher pecaram, caíram, que Deus derramou lá a maldição sobre a mulher, sobre o homem, sobre a serpente, logo em seguida o que é que o Senhor faz? Quando está dando lá a maldição sobre a mulher, no meio da maldição ele já diz, vou trazer um descendente que vai resolver essa situação. O Senhor, ele teve pressa para resolver. O pecado entrou no mundo, ele já disse, vou trazer um descendente que vai pisar a cabeça. Aí eu e você, o que é que eu e você precisamos fazer? Qual é a decisão que você tem adiado? Não adie as decisões que até você sabe o que tem que fazer. Não adie essas decisões. A situação só faz piorar. Só faz piorar. Boaz teve compromisso com a justiça. Quando você olha para Cristo, Cristo pagou os nossos pecados. Veja, a gente fala que a salvação é pela graça, mas é pela graça para mim e para você, porque alguém pagou pelos nossos pecados. E esse alguém foi o próprio Deus, que teve se encarnar, porque o único sacrifício possível para pagar o meu e o seu pecado era o sacrifício de Cristo. Se você morresse pelos seus pecados, você não pagaria os seus pecados.
Você disse, não, eu quero sofrer e morrer pelos meus pecados. Você ia para o inferno do mesmo jeito. Porque não tem como você pagar os seus pecados. Porque você pecou contra um Deus infinito. E você não é infinito para ter um sacrifício infinito. O Senhor é. A única forma de pagar os nossos pecados era o próprio Cristo morrendo por nós. Então Boaz agiu com compromisso. O Senhor pagou os nossos pecados. Ele teve compromisso. A lição para mim e para você é: faça o que é certo. Tenha compromisso com aquilo que é correto. Se você sabe que é certo fazer, então faça o que é correto. Não, mas vai dar um prejuízo para mim, não importa. Faça o que é certo. Faça o que é certo. É mais importante você fazer o que é certo do que você ter algum tipo de lucro desonesto. Faça o que é certo. Boaz agiu com prudência. O Senhor Jesus Cristo, ele diz, eu só falo aquilo que o Pai me dá. Eu não estou inventando coisa nova. O Senhor foi prudente. Eu e você devemos ser prudentes. Não faça as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. Pense, pare, converse. Não fale tudo que vier na sua boca. Não, porque eu falo tudo que vem na minha boca. Não faça isso, não. Filtre. Porque se você fala muito, a possibilidade de você falar alguma coisa errada é maior, né? Só o fato de você falar muito, a possibilidade de falar uma besteira é grande. Falar muito, então, cuidado. Filtre o que você está falando. Tenha integridade. O Senhor Jesus Cristo não cometeu pecado algum, nem dolo se achou na sua boca. Então, eu e você devemos lutar contra o pecado. Lute. Você só vai abandonar o pecado quando você receber um corpo glorificado. Mas até lá, lute. O autor de Hebreus diz assim, olha, vocês ainda não lutaram até o sangue. Já imaginou? Você resistia a um pecado até o sangue. Ou será que eu e você é que nem aquele camarada? Uma vez o pastor foi conversar com um camarada, aí o camarada disse, não, pastor, o diabo não precisa nem tentar não, eu estou caindo sozinho. Não precisa nem empurrar não, eu estou caindo sozinho. Não precisa nem gastar comigo, gastar me tentando não, que eu estou caindo, e para me pecar é facinho, facinho. Lute contra o pecado. Lute, resista. Vai ser difícil? Vai. Não lute pelas suas forças, lute pelas forças do Espírito Santo. Ah, não, mas eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo. O Senhor morreu na cruz para me transformar e para lhe transformar. Não, lute contra o pecado. Boaz agiu com sabedoria. O Senhor Jesus Cristo é a verdadeira sabedoria. Se você quer ter uma vida sábia, olhe para Cristo, olhe para o Senhor, busque conhecê-lo através da sua palavra. Você vai encontrar a verdadeira sabedoria que vem do alto. E por fim, Boaz agiu com todo zelo, ele teve zelo pela legalidade, ele teve zelo pela palavra de Deus, ele teve zelo para fazer aquilo que era certo. E Cristo foi aquele que agiu conforme a lei. Ele veio e ele cumpriu perfeitamente a lei. E eu e você devemos viver uma vida que agrada a Deus. A lei aponta para isso. A lei aponta para o estilo de vida que agrada a Deus. É claro que eu e você não vamos cumprir a lei, mas nós devemos viver uma vida que agrada a lei. Esse é o espírito da lei. Viva uma vida que agrada a Deus. Então, Boaz, nesses 9 versículos aqui, ele tem pressa para resolver, ele é decidido, ele tem compromisso com a justiça, ele é prudente, ele age de forma íntegra, ele age com sabedoria e ele tem zelo para com a palavra de Deus. Ele grita para mim e para você isso hoje em dia. Veja, a esperança que estava no coração de Noemi, Deus transformou em realidade. Deus cumpriu o plano ali na vida de Ruth. E agora, no último capítulo da novela, toda novela termina como? Com festa, né? Termina com festa, com alegria, aí todo mundo estava de mal, faz bem, aí tem gente chorando e resolve tudo. Toda novela termina assim. O autor vai terminar também com festa e com alegria. Próxima quarta-feira, a gente vai ver a última mensagem no livro de Ruth, um livro que começou com morte, com funeral, vai terminar agora com alegria, casamento e vai terminar com vida, né? Mostrando toda a genealogia. Começou com morte, vai terminar com vida. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor.